nós iríamos construir o conhecimento e dar a vocês a possibilidade também de refletir, também de pensar sobre esse ponto de vista. Isso é o que é importante para nós, porque pensar sobre o sentido da vida, e aí, só para complementar, que eu havia começado a falar sobre essa questão da pluralidade, eu creio muito que nós, em um ambiente político saudável, nós conseguimos conviver com as pessoas. Um ambiente político saudável é aquele ambiente onde eu posso sentar com quem pensa diferente de mim, e posso ouvir o lado dele, e eu posso discordar 100% e respeitá-lo 100%. Então eu acho que isso é importante para o nosso crescimento. Isso é maturidade. Maturidade intelectual, maturidade em todas as áreas da nossa vida. Mas pensando sobre o sentido da vida, sobre a existência, sobre o absurdo, sobre nossas responsabilidades com tudo isso. Pensar sobre isso é pensar sobre o nosso dia a dia. Pensar sobre isso é pensar sobre as escolhas que nós fazemos durante a nossa vida, em cada circunstância. E aí há um pressuposto por trás de tudo isso. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a filosofia, nós entendemos uma coisa interessante. Não há consenso acerca do conceito de sentido da vida. Nós tínhamos entre os gregos um conceito ali, Aristóteles, Sócrates, Platão, um conceito mais de que existe um sentido que ele é encontrado nas virtudes, no desenvolvimento das virtudes. Se eu consigo desenvolver na minha experiência diária a habilidade que eu tenho, eu vou dar sentido à minha vida nessa construção, a eudaimonia, que é esse equilíbrio, não é essa felicidade relativa, não é essa felicidade da circunstância como nós pensamos hoje. Então essa tradução de felicidade de Aristóteles, para nós, ela precisa ser entendida no conceito em que ele tentou expressá-la. Mas aí nós caminhamos, quando nós chegamos ali na era medieval, nós temos ali os filósofos, ali, principalmente cristãos. Naquela época, o sentido da vida já passou a ser na relação com o divino. O sentido da vida era dado por aquilo que a fé, a igreja determinava, a religião determinava. Então era dentro dessa relação. Eu entendo que a estrutura religiosa em si, ela tem que ser criticada. Toda estrutura precisa ser criticada. Mas eu percebo que, se nós pegarmos esse conceito aristotélico, esse conceito dos gregos, esse conceito medieval da relação com o divino, eu consigo ver uma relação entre esse sentido da vida, onde a minha experiência está conectada com o divino. Vou desenvolver isso um pouco mais para frente, guarda essa caixinha aí. Mas aí vem o iluminismo, o racionalismo, vem aquele ponto da filosofia, do pensamento, onde chega o renascimento, e ali vai mudando tudo. E aí passa para a razão. O sentido da vida é encontrado ali na razão. Mas a idade mais moderna, pós-iluminismo, passou aquele momento em que se acreditava que a razão ia resolver todos os problemas, a política ia resolver todos os problemas. E aí tivemos problemas na história da humanidade, tivemos as guerras mundiais, e percebemos que a razão humana não resolveria os problemas da humanidade. E aí vem aquela ideia do sujeito, agora é mais subjetivo. E esse é o ambiente que o Camus existe. Ele viveu aquele tempo da guerra mundial, das guerras mundiais. E isso influenciou muito a sua perspectiva de vida. Ele era, por esse lado, mais ateu, mais agnóstico, não gostava muito de discutir essa questão da existência de Deus, tratando essa questão do conceito do suicídio filosófico, suicídio físico. Ou seja, e de fato eu concordo quando ele diz que se eu creio, se eu tenho uma fé e essa fé me arranca da realidade, se essa fé tira completamente a minha vida daquilo que eu tenho que decidir no meu dia a dia e vivo meio que com a mente transcendente em um mundo onde muitas vezes imaginário, essa fé é completamente irracional, ela é completamente infideísmo, não é uma fé que tem ali uma coerência com a existência. E esse tipo de fé de fato é um suicídio filosófico. Mas aí eu quero agora dialogar Camus com outro pensador que viveu a experiência da guerra, da Segunda Guerra Mundial,
mas que ele viveu ali, sofreu as consequências dos campos de concentração, que é o Viktor Frankl, inclusive da terceira escola vienense de psicanálise. O Viktor Frankl, ele foi preso no campo de concentração, passou por 3, inclusive de Auschwitz, e nesse campo de concentração ele perdeu tudo, perdeu família, esposa, perdeu irmão, pai e mais algumas pessoas. E aí ele dizia que lá a existência era literalmente nua e crua, ou seja, até as roupas eles tinham que tirar. Ele saiu desse ambiente com 25 quilos. Mas Viktor Frankl, eu não quero me deter nos detalhes, Viktor Frankl escreveu um livro em busca de sentido, e para ele existe um sentido. E aí eu quero que nós entendamos, esse conceito de sentido não é vazio, não é um conceito que existe, eu vou encontrar ele em algum lugar, não é um conceito de sentido que vem aleatoriamente para a nossa vida. Esse conceito de sentido para Viktor Frankl, inclusive ele escreveu a sua tese antes de ir para o campo de concentração, e ele teve a oportunidade de viver lá na prática, está justamente naquilo que e aí eu vou pegar a ideia do absurdo. Qual é a minha resposta ao absurdo? O que eu vou fazer com os absurdos da minha vida? Como é que eu vou me posicionar? Ele disse, nós temos uma responsabilidade por existência, nós existimos. E aí, temos o absurdo, a vida, como Camus falava, o homem era melhor não existir, mas uma vez que ele existe, a melhor coisa seria morrer. Mas ele disse, ter consciência disso, faz com que nós vivamos uma vida mais real, dentro de uma realidade, porque eu não vou viver uma vida aquém dessa realidade. E o Viktor Frankl vai dizer, o sentido da vida começa nessa nossa consciência da nossa existência, e ao termos consciência de quem somos, nós precisamos dar uma resposta. A vida exige de nós uma posição. Então, quando você perde alguém, quando você é traído, quando você é enganado, quando acontece uma fatalidade, nós temos uma responsabilidade de decidir como vamos reagir. Então, se eu fui traído, eu posso decidir se eu vou ser um traidor também, ou se eu vou ser alguém que vou manter firme nos meus princípios e meus valores. Essa é uma posição que nós temos que tomar. E o Viktor Frankl enveredava por esse caminho. Mas eu quero agora entrar um pouco na teologia bíblica, no pensamento cristão ali mais fundamentado de fato nas Escrituras. O que é a Bíblia? O que é a revelação, aquilo que nós entendemos e cremos como revelação divina? Fala acerca do sentido da vida. E de onde vem esse absurdo? Qual é a origem desse absurdo? Então nós entendemos que se Deus existe, aí nós temos uma pergunta filosófica que a teologia natural discute ela, que é, faz sentido a existência de Deus? E aí eu quero fazer algumas perguntas que são provocativas. Eu não gosto de dar respostas prontas. Eu vi um Jesus que as pessoas chegavam para ele fazendo questionamentos, e ele meio que colocava parafuso na cabeça das pessoas. Ele deixava as pessoas em parafuso, eles ficavam mais confusas ainda, porque ele provocava elas a pensar. O que diz as Escrituras? Ele sempre jogava uma pergunta para que as pessoas pensassem. Então vamos lá, vamos fazer alguns questionamentos filosóficos da teologia natural que nos ajudam a refletir. Então, a realidade como nós a conhecemos hoje, ela faz mais sentido a partir da existência de um Deus, a partir, aí entende-se Deus não como essa figura das religiões, mas a partir de um Criador, de uma mente inteligente. Será que a vida que só provém de vida, a inteligência que nós nunca constatamos na nossa realidade, que ela vem da matéria ou da inexistência de vida, então vida provém de vida. Tudo que começou a existir teve uma causa, a lei da causalidade. Então são vários questionamentos que são filosóficos, que nós precisamos fazer. E claro que a filosofia não vai dar uma resposta pronta, porque não é. E se conseguisse, se o método científico, a filosofia, as religiões conseguissem dar uma definição totalitária do que é Deus, Deus estaria menor do que o homem. E aí um caminho, porque quando nós olhamos para a intolerância religiosa, e eu quero falar aqui do meu lugar, do cristianismo, quando nós percebemos a intolerância religiosa, por exemplo, de um cristão, ele está sendo contrário à sua fé. Porque se ele acredita em um Deus que tem todo o poder, que criou todas as coisas, que pode fazer o que quer, na hora que quer, porque ele tem autoridade
disponibilidade para isso. E Ele permite que pessoas desobedeçam seus princípios e valores a partir daquilo que nós entendemos nas Escrituras. Quem sou eu para ditar regra, para ser um moralista, para dizer o que as outras pessoas têm que fazer? Então perceba que é uma contradição. Eu quero fazer aquilo que Deus não fez. Então vamos lá, pensando a partir disso, nossa existência vem desse Deus que criou todas as coisas. O absurdo dentro da teologia bíblica, ele começa por essa desconexão. O apóstolo Paulo, ele tem uma citação muito interessante quando ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que ele conheceu de antemão, que ele pré-conheceu, ele destinou para serem a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, amor fala de relacionamento, e o sentido do amor, a relação que Deus quis estabelecer com o homem, que Ele criou um homem inteligente, Ele criou um homem com consciência, com capacidade de decidir, deu a ele responsabilidade. Isso pressupõe responsabilidade, inteligência, poder de decisão. Um ser pessoal, ele tem responsabilidades. E Deus coloca o homem como gerente dessa terra. E essa relação, ela foi rompida a partir do momento em que o homem quebra essa relação com Deus, aquilo que a teologia chama de pecado original. E a partir daí os absurdos invadiram a humanidade. A vida, essa desconexão dessa relação com o Criador, com o Deus que Jesus vem revelar na pessoa de Jesus Cristo, como um Pai, essa desconexão gerou esses absurdos, essa dificuldade que nós temos de construir relacionamento. Esse relacionamento espiritual, esse relacionamento com o próximo, esse relacionamento com a própria natureza. E se um homem, se eu sou responsável por cuidar dessa mesa, e se ela está mal cuidada, ela vai ser danificada. A responsabilidade é minha, porque eu tenho essa responsabilidade. Então, se Deus deu esse departamento chamado terra para que o homem cuide, e se ele cuidou mal, se ele se desconectou daquele princípio, acordo original, isso veio consequências para a humanidade, de um modo geral, para a terra, que o homem é responsável por ela. Então, quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, ele vem apresentar Jesus como esse mediador que veio reconectar o homem com esse divino. Porque ele foi o único que obedeceu ao Pai o tempo todo, dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, veja que ele não perdeu essa conexão, e se tornou aquele que vai conectar toda a humanidade com esse divino, Deus, o Deus Pai que se revela para nós pelas Escrituras. Esse é basicamente o pensamento cristão acerca da existência, acerca do absurdo. Mas e aí eu quero sair um pouco desse campo mais teórico, eu quero entrar para a prática, eu quero entender, eu quero que nós entendamos como é que isso funciona na minha vida, como é que isso funciona no meu dia a dia, qual a implicação disso. O texto que eu citei, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que nós vivemos nessa terra para sermos transformados à imagem, nos tornarmos mais parecidos com Jesus, retoma aquilo que foi feito lá no início: o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Jesus é essa imagem que vem até nós para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Isso significa que, para a filosofia grega, os gregos buscavam um homem perfeito. Jesus é apresentado, através de Lucas, o evangelista, como um homem perfeito. Então, esse homem perfeito, ao nós nos conectarmos em um relacionamento, em que, à medida que nós nos aproximamos desse homem perfeito, chamado Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Essa é a ideia da teologia bíblica. E o que isso diz sobre o meu dia a dia? Sobre a minha responsabilidade diária? Então, se nós temos a imagem desse homem perfeito, que nunca pecou, que eu vou estar nesse processo de aperfeiçoamento e aproximação, e que isso só vai ser concretizado na eternidade, isso significa que os absurdos que eu enfrento no dia a dia, as traições, as decepções, o sofrimento, as injustiças, isso vai me tornando uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Esses desafios que eu enfrento no dia a dia vai me tornando mais parecido com esse Jesus, esse homem perfeito, e vai me tornando mais distante dessa realidade que Ele é. E aí eu tenho um termômetro para entender se eu de fato estou tendo esse sentido da vida que a teologia bíblica nos oferece. Se eu estou nessa caminhada, enfrentando os desafios, eu fui traído, mas eu não perdi os meus valores, eu não
não vou ser um traidor. Eu fui agredido, mas eu não vou ser um agressor. Pelo contrário, me tornei mais resiliente. Agora, da próxima vez, eu já tenho uma capacidade de superação ainda maior, porque eu passei pelo processo. Eu passei por um processo de aperfeiçoamento, e isso trouxe em mim um crescimento. Então, essa é a resposta básica que a teologia bíblica vai dar ao sentido da vida, esse absurdo, dentro dessa perspectiva. Claro que aqui nós não temos tempo para uma discussão mais ampla e detalhada de tudo isso, mas, grosso modo, caminha dentro dessa linha do pensamento, de um relacionamento com Deus que vai nos aperfeiçoando. Eu costumo dizer que a religião é como uma academia. Nós vamos para a academia, se eu fizer um exercício errado, ele vai trazer prejuízo para a minha saúde. Então, se eu vivo em um ambiente, foi falado aqui, eu concordo, e às vezes um ambiente religioso gera pessoas piores do que pessoas que não estão nesse ambiente. Então, se eu faço o exercício da maneira errada, o exercício da fé, o exercício espiritual, isso vai ser trágico na minha vida, na minha saúde espiritual. Então Jesus disse: você conhece a árvore pelos frutos. Aquilo que nós estamos produzindo na nossa vida, e o fruto, a árvore não come o seu próprio fruto. O fruto que nós produzimos é para alimentar as pessoas que estão à nossa volta. Então, se eu passei por lutas e desafios e não perdi a capacidade de amar, não perdi a capacidade de perdoar, não perdi a capacidade de ser generoso, a palavra de Deus, e Victor Frankl vai dizer também: isso ninguém pode roubar de você. Podem tirar tudo, inclusive a roupa, como aconteceu literalmente com ele. Mas a capacidade de dar uma resposta àquilo que fazem conosco. No final das contas, o que vai fazer toda a diferença fizeram conosco, mas é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco. Essa vai ser a resposta mais importante, porque nós não dominamos o que o outro vai fazer, mas nós dominamos a nossa resposta. Encerrar com essas palavras.